Jeová Rafá é o Deus que cura. Cura por Deus, cura divina. E a gente o que faz com isso? A gente vai acostumando com as coisas, com as enfermidades, com as dores da vida. A gente toma posse, né? E a gente vai acostumando. Mas nós precisamos entender que em todas as áreas da vida nós precisamos orar, precisamos nos posicionar. Mas quando fala de cura divina, as pessoas têm alguma dificuldade, porque inclusive há quem acredite que se está doente é porque Deus permitiu, se está doente é porque Deus quer que esteja, talvez é uma aprovação. Até quem acredita que quando está doente, um dia eu orei muito tempo atrás para uma senhora, fui na casa dela, ela estava muito doente, e eu falei que ia orar, perguntei se ela acreditava que Deus poderia curá-la. Ela disse: acreditar eu acredito, mas eu espero que fique assim, porque eu aprendi que quanto mais eu sofrer aqui na terra, maior será o meu galardão lá nos céus. Olha a crença que as pessoas vão adquirindo ao longo do tempo. Então Jeová Rafá é o Deus que cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26, embora o tempo é curto, vamos falar um pouquinho sobre isso. Achou aí Êxodo 15, 26? Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre cura para crente. Se fosse não crente, nós íamos falar sobre a mulher com fluxo de sangue, o cego de Jericó. Ia fazer uma mensagem para que despertasse a fé, principalmente na ordem emocional, para que a pessoa receba a bênção, né, naquele momento. Mas o crente funciona de outra forma, é a fé na palavra de Deus, não simplesmente emocional, porque com emoção ou sem emoção, o crente sabe que a fé é simplesmente crer, é simplesmente acreditar. Bom, vamos lá, Êxodo 15, 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Repita comigo: pois eu sou o Senhor que te sara. Mais forte: pois eu sou o Senhor que te sara. De novo: pois eu sou o Senhor que te cura. Levanta a mão para o céu, diga: o Deus que eu sirvo é um Deus que me sara, que me cura. Amém. Graças a Deus. Essa palavra de Deus, ela foi dada para um grupo de pessoas. Para quem foi essa palavra? Para o povo hebreu que acabara de ser liberto da escravidão do Egito. Aí Deus falou assim: ó, vocês vão agora, e vocês serão livres, e eu vou estar no meio de vocês. E o povo estava um pouco assustado, viu as pragas no Egito, as doenças, as crianças morrendo, os filhos morrendo, mas Deus disse assim: olha, vocês só têm que fazer a parte de vocês. Se a gente olhar a Bíblia inteira, ela é assim, Deus fala assim: faz a parte de vocês que a minha eu garanto, no popular, né? É por isso que eu sempre digo que toda a bênção de Deus, ela é condicionada, para o nosso dia a dia é condicionada. Uma das condições que não tem como você ir contra é a fé. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Eu posso receber a cura de várias formas, mas a fé é o ingrediente essencial. Ela só não vai ter tanta funcionalidade na vida de quem está recebendo, quando se manifestar o dom da cura, mas quem está fazendo, quem está orando, automaticamente precisa da fé, então automaticamente ela está em todo momento.
A fé é a base para tudo, é o alicerce para tudo. Então Deus diz assim: olha, vocês têm a parte de vocês. Aí ele chega para o povo hebreu e fala assim: olha, veja bem, se ouvirdes atento a voz do Senhor, se vocês ouvirem a minha palavra, hoje não é diferente. A gente precisa para tudo ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, porque não basta ouvir. Esse ventilador teu está estragado não, né? Se puder ligar eles para mim, por favor. Se tem problema, tudo bem, nós vamos arrumar. Mas se não tem, se deres ouvido aos seus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, tem que fazer, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar os seus estatutos, ou seja, se você fizer a tua parte, é para essas pessoas que Deus está falando, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Aí Deus disse assim: nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus está falando das pragas que Ele lançou sobre o Egito. Olha, eu não vou jogar sobre vocês essas pragas, essas enfermidades não virão sobre vocês. Mas aí quando o povo sai, alguém faz ideia, ou mais ou menos, de quantas pessoas saíram da escravidão e partiram em direção à terra prometida? Alguém quer chutar um número aproximado? Quanto? Eita, Gonçalo, 2,5 milhões, muita gente, hein? É nesse número mesmo? É muita gente. E o Gonçalo está certíssimo, perto dos 3 milhões de pessoas. Quanta gente, hein? Imagina uma pandemia no meio desse povo. Imagina uma enfermidade no meio desse povo, um vírus no meio desse povo. Quando a gente vai para o livro de Êxodo, versículo 37, nós lemos assim, ó: assim partiram os filhos de Israel de Ramesés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, vai passar da casa dos 2 milhões com certeza de pessoas. E Deus falou assim: olha, nenhuma enfermidade que eu pus sobre o Egito eu vou colocar sobre vocês. Fica tranquilo, eu vou proteger vocês, eu vou aguardar vocês, eu vou sarar vocês. Aí o salmista no Salmo 105, 37, ele diz que no meio daquelas tribos, no meio do povo de Deus, não houve doentes naquele tempo. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, não havia um só enfermo a ponto de não conseguir prosseguir ou caminhar. Eles pereceram no deserto por outras razões. Então Deus prometeu: eu sou o Senhor que sara, eu sou o Senhor que cura. Se vocês andarem no meu caminho, se vocês andarem debaixo da minha proteção, eu vou guardar e vou proteger vocês. E Deus, quando Ele fala na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Nós já cantamos, nós falamos, nós lemos na própria Bíblia Sagrada. E se tem uma coisa que, se a gente pudesse falar assim, ó, vamos falar uma coisa que você gosta e uma coisa que você não gosta, o que você diria? Eu acredito, se perguntasse para Deus uma coisa que Ele gosta muito e uma coisa que Ele não gosta de jeito nenhum, talvez a resposta do próprio Deus seria essa. Pelo conhecer da Bíblia, né, num todo, nós poderíamos dizer que uma das coisas que Deus mais gosta é quando o seu povo acredita nele, na palavra dele. E uma das coisas que talvez, que se nós pudéssemos falar assim, mais entristeceria o coração de Deus, é quando o povo duvida da palavra dele.
Então, quando a gente olha para a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus, nós vemos que existem vários textos, eu nem vou ficar lendo aqui, que não é o que nós queremos, mas existem vários textos falando sobre a palavra de Deus, a seriedade de Deus em cumprir a sua palavra. Porque eu não vou ler aqui esses textos, porque eu acho que aqui não tem ninguém que duvide que Deus, por alguma razão, venha a não cumprir a sua palavra. Deus vela pela tua palavra, diz a Bíblia, para fazê-la cumprir. Deus tem prazer em cumprir a tua palavra. É por isso que todo homem de Deus, é por isso que toda mulher de Deus, eles mesmo sem perceber, ou mesmo sem forçar muito, são pessoas de palavra. Um homem de Deus, quando fala que vai, ele vai. Quando fala que vem, ele vem. E se isso mudar, existe uma força maior para que realmente impeça-o de fazer. Homens de Deus, quando falam, às vezes tem prejuízo por aquilo que foi falado, mas paga o preço, porque sabe que a sua palavra é importante. Pessoas que falam que vão, mas não vão, que vêm, mas não vêm, que faz, mas não faz, são pessoas que não têm credibilidade alguma. São pessoas que você precisa ter garantias quando ele disser que vai. O homem de Deus, quando ele fala, ele faz. Deus, quando ele fala, ele cumpre a sua palavra. Poderia ler aqui vários versículos falando sobre isso, mas Deus simplesmente cumpre a sua palavra. É por isso que um homem de Deus não precisa chegar para alguém e dizer assim: olha, eu fiquei sabendo de tal coisa, aconteceu isso comigo, ou falar sobre qualquer assunto, e a pessoa olha meio duvidando. Primeiro, já não tem tanto essa dúvida, e tem gente que quando você olha com um ar de dúvida, ela fala: juro por Deus, juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Eu, quando falo, nunca espere que eu jure por nada, porque para mim a minha palavra basta, e você, a sua palavra tem que bastar. Então nós precisamos ter essa firmeza, e Deus sempre foi firme na sua palavra. Aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Salmo 103:3, por exemplo, diz assim: ó, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ou seja, Deus é quem perdoa os seus pecados. Você crê que Deus perdoa pecado? E quem sara todas as tuas enfermidades. Assim como Deus perdoa pecado, Ele perdoa enfermidades. Para a gente tem uma diferença tão grande, né? Tem gente que crê que Deus perdoou o pecado. Ele orou, Deus perdoou, amém, ele recebe, fica feliz. Mas quando ele está doente, ele não acredita que Deus possa curá-lo. Então ele nem ora, porque parece que Deus não vai fazer. Quando Jesus Cristo curou aquele homem e disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E ele diz: qual que era mais fácil dizer? Toma a tua cama e anda? Ou perdoados estão os teus pecados? Perdoados estão os teus pecados? Ou tome a tua cama e anda? Para ele é a mesma coisa, tanto faz. Perdoar pecado ou curar enfermos é a mesma coisa. Só que nós temos dificuldade, porque nós certamente colocamos uma dimensão na fé, e principalmente na nossa fé. Às vezes eu vejo muita gente pedindo: pastor, ore para que eu tenha fé, para que isso aconteça, para que tal coisa aconteça. Só de estar pedindo para que eu ore, já demonstra que a pessoa tem fé. Quando Deus diz assim: eu sou o Senhor que te sara, o que é fé nesse versículo? Como que eu posso aplicar a fé nesse versículo? Sentir Deus curando, sentir Deus falando, sentir Deus, não precisa sentir nada, é só saber que Deus não mentiu na sua palavra. Quando Ele diz: eu sou o Senhor que te sara, é porque Ele sara. Então eu só tenho que ter fé e acreditar.
Agora é claro que existem várias outras coisas, uma gama de variáveis por eu estar doente. Existem várias razões para as pessoas estarem doentes e razões para a manutenção desta enfermidade. Quando Jesus mandou os discípulos saírem de 2 em 2, Ele deu poder e autoridade para curar as enfermidades e o mal. Tem enfermidades, doenças por vírus, doenças por bactérias, e tem doenças que a Bíblia chama de mal, são doenças espirituais. Tem pessoas que são tão pesadas por forças negativas das trevas, que a sua mente é comprimida pelo peso e o seu corpo reage de forma fisiológica. Tem pessoas que são doentes e essa enfermidade não sai no exame que o médico fez. E as pessoas ficam apavoradas. Ao longo desses anos todos, eu já atendi muita gente com um diagnóstico terrível, que é o diagnóstico do nada. Qual é o diagnóstico do nada? A pessoa está quase morrendo. Isso acontece muito, por exemplo, quando a pessoa entra numa crise aguda de ansiedade. Ela tem no seu corpo todas as reações de um infarto. A família acredita que está infartando, todo mundo acredita, leva para o médico e chega lá, é apenas reações fisiológicas através da crise de ansiedade, e ela não está infartando. Faz todos os exames e o médico chega e fala assim: qual é o diagnóstico? Nada, você não tem nada. E a mesma forma, quando a pessoa está com um espírito de enfermidade, como diz a Bíblia, faz os exames, a pessoa está doente, o mal está ali, e o médico fala: você não tem nada. E se tem uma coisa que nos deixa mais fora do controle, é não sabermos o que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa está com uma dor no estômago, aí ela vai no médico, faz uma endoscopia, o médico diz: olha, você tem uma gastrite leve, moderada, severa, beleza. E ela então começa a tratar, o médico colocou lá a câmera e viu o estômago dela. Ela não fica mais calma? Se não, ela está com dor, o pensamento vem: pode ser uma gastrite terrível, pode ser uma úlcera, vai estourar a qualquer momento, pode ser um câncer de estômago. Ela começa a ficar pressionada. Quando ela sabe o que tem, então ela fica mais tranquila, mesmo que o diagnóstico não seja tão bom. Mas a pessoa descobriu o que é. Agora a pessoa está doente, está mal, e o diagnóstico no médico é nada. Ela fica assim: mas como assim não é nada? Até parece que a pessoa está indo no hospital por frescura. O diagnóstico é nada. Hoje em dia sabe da força que as emoções causam no corpo. Então qualquer médico hoje já analisa a parte emocional. Você está bem? Você anda muito triste? Você chora facilmente? Você está muito angustiada? Você está deprimida? Qualquer médico já, porque sabe da somatização que a pessoa tem, sabe das doenças psicossomáticas, então já trabalham nessa área. Mas há um tempo atrás não tinha isso, é só aquele laudo, tirou, deu no exame, está ali, não deu, vai para casa. Até parece que é frescura. Quando a pessoa tem um diagnóstico do nada, ela começa a ter mais medo do medo que ela tinha. E a pior coisa que tem é quando você soma 2 mais 2 mais 2 mais 2, é o tal do juro composto. A pessoa tem medo, vai no médico, o diagnóstico é nada, ela volta para casa e aquele medo sobrepõe em outro medo, e ela fica com mais medo ainda e fica mais doente ainda. Bom, doenças existem por várias razões: vírus, bactérias, alimentação errada, que nós, acredito aqui, que se a gente for fazer aqui uma análise, todos nós nos alimentamos de forma errada. Provavelmente a maioria dorme de forma errada, toma água de forma errada, não o suficiente. Sedentarismo faz parte da nossa vida na grande maioria das pessoas. Não importa se a gente está mais cheinho assim, igual o pastor, ou se está mais magrinho. Muita gente vive o sedentarismo, que segundo a pesquisa americana é pior do que o tabagismo. As pessoas ficam doentes porque tomam ceia de qualquer jeito. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem.
As pessoas ficam doentes porque às vezes conhece a palavra, está vivendo em pecado e não arruma a sua vida, tem o peso da culpa e fica doente. As pessoas têm enfermidade por quebrar as leis físicas. A pessoa acha que é o super-homem e pula de um lugar que não devia, torceu o pé. A pessoa faz algo que não deve e fica doente. Existem várias razões, mas independente das razões, nós precisamos crer que Deus pode curar, e Ele quer nos curar, Ele quer nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, mas é que nós vamos tomando posse de algumas coisas na vida, e a gente começa a viver e colocando Deus em segundo plano em várias áreas da vida, e na área física não é diferente. A gente até lê Deus dizendo: eu sou o Senhor que te sara, mas a nossa mente é condicionada para ler: eu era o Senhor que te sarava. Dá a impressão que vou até deixar o sara, vamos usar só o eu sou. Tem gente que vai no eu sou e lê eu era, mas o nosso Deus não era, Ele até era, mas também é, Ele é o que há de vir, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é um versículo base da quadrangular, tanto é que a gente tem ainda, que a gente não canta mais, um corinho que dizia assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda opera milagres pela fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda opera milagres pela fé. Vamos lá, repetir comigo, 1, 2, 3, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda opera milagres pela fé. Mais forte, só quem está vivo aí, eita glória. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda opera milagres pela fé. De novo, Jesus. Não sei se você percebeu, mas você acabou de gravar mais um versículo, Hebreus 13:8, diga Hebreus 13:8. Quer ver? O que está escrito em Hebreus 13:8? Mas não tem que Ele ainda opera milagre pela fé nesse versículo, é a parte do corinho que eu falei para vocês, não está prestando atenção. O Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém. Então nós precisamos crer, acreditar e tomar posse da palavra de Deus. Oração, a oração é oração. Oração é falar com Deus. Agora, existem vários tipos de orações. A oração é tudo igual? Não necessariamente. Esporte, é tudo esporte, mas esporte é tudo igual? Futebol é esporte? Basquetebol é esporte? Futebol e basquetebol são iguais? Não, são diferentes. Tanto é que fute, em inglês, pé, bola com o pé. Não vou com a direita, porque eu sou ruim de esquerda. Eu acho que eu tenho duas esquerdas. Futebol. Agora, basquetebol é a bola no cesto. Basquetebol, ou seja, com a mão que se joga. Vamos colocar jogo lá, handball, hand em inglês, mão, bola com a mão. Futebol, handball, nós temos aí mesmo, tudo esporte, atletismo é esporte, mas existem regras diferentes. Oração é oração, porém eu posso orar assim: Senhor, deixa eu ver aqui o Brian ora assim: Senhor, se for da tua vontade, e coloca diante de Deus algum pedido, faça na minha vida. Está errado orar se for da tua vontade? Está errado? Hã? Não,
é uma oração que eu posso orar. Senhor, se for da tua vontade, é oração. Agora, se eu estiver doente, se o Brian estiver doente, e dizer assim: Senhor, se for da tua vontade, cura-me, está certo? Não, está errado. Por quê? Se for da tua vontade, na oração eu coloco quando a vontade de Deus não está revelada na Bíblia Sagrada. Mas quando a vontade já está revelada, Deus já falou que vai fazer, eu não preciso orar: Senhor, se for da tua vontade. Às vezes, na inocência, eu particularmente só vi uma passagem na Bíblia que eu me recordo. Se tiver outra, eu não lembro agora, e acredito que nem tenha. Uma única passagem no Novo Testamento, em que uma pessoa ora pedindo a cura e colocando: Senhor, se for a tua vontade. E aí Jesus abençoa aquela pessoa e diz algo muito importante para aquela pessoa, que foi o leproso. O leproso, versículo 41 do capítulo, versículo 40 e 41 do capítulo 1 de Marcos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. O que o leproso dizia? Se quiseres, pode curar-me, ou limpar-me, ou purificar-me, depende da versão da sua Bíblia, mas é para ser curado. Ele queria ser curado. Ele não conhecia a vontade de Jesus. Ele fala: se o Senhor quiser. Ele não conhecia a vontade, mas reconhecia o poder de Jesus. Se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse. Alguém sabe o que Jesus disse? Quero. Se quiseres, pode me curar. Jesus disse: eu quero curar você. Jesus disse: quero, fica limpo. E ele foi curado. Na inocência, sem conhecer realmente a palavra. Agora eu e você conhecemos. Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras do mal. E um dos maiores ministérios de Jesus aqui na terra foi cura divina e libertação. Ele curava os doentes, os enfermos, deu autoridade e poder para os discípulos continuar fazendo o que ele fazia. Foi ele quem disse: olha, vocês vão seguir fazendo o que eu faço. E estes sinais, diz a Bíblia em Marcos 16, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E entre esses atributos está escrito: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esse poder para curar alguém está na mão de todo pastor, de todo líder da igreja, está ou não está? Mas não apenas, está na mão de todo aquele que crê. Jesus não disse: olha, todos vocês que forem líderes nas igrejas, vocês que forem líderes, não. Todo aquele que crê, toda pessoa que crê, está habilitada para orar por outras pessoas e determinar a bênção de Deus, entre elas a cura divina. Você pode orar por alguém sem medo, impor as mãos, a pessoa está doente, você pode orar sim: Senhor, intervenha, coloca as tuas mãos poderosas, queima todo esse mal, essa enfermidade. Como também você pode orar falando diretamente, como Jesus fazia, a enfermidade, seja ela qual for, dor no estômago, problema não sei na onde, eu te ordeno em nome de Jesus que saia. Você pode orar dessa forma. Se for da vontade de Deus, é quando não é revelada, mas a Bíblia já nos revela que é a vontade de Deus curar os enfermos. Tanto é que, se nós formos ler aqui, existem várias passagens, está lá em Isaías, está repetido nos Salmos, está repetido na Epístola de Pedro, né? Que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então nós precisamos crer, precisamos acreditar, orar e tomar posse. Não importa qual seja a situação, nós precisamos crer no milagre. Algumas coisas podem acontecer além da nossa compreensão. Nós não somos Deus, Deus é Ele, mas a nossa parte tem que ser feita. Lá em Pereira Barreto, quando eu era
da igreja, era obreiro, tinha um outro irmão que era obreiro junto comigo, lá a gente chamava obreiro. A gente tinha culto familiar, orava pelas pessoas, fazia as visitas, era chamado para orar. E um dia ele foi chamado para orar para um senhor, e ele orou. Passou 15 dias, o senhor faleceu. Aí passou uns 4 meses, ele foi chamado para orar por uma senhora. Passou menos de um mês, a senhora faleceu. Ele ficou conhecido como o anjo da morte. Hoje ele é pastor, muito abençoado. Mas que culpa ele tinha? Nenhuma. Isso aí eram os outros irmãos brincando e tentando apelidá-lo. Oh, vai cuidado, não ora por mim não. Era assim que fazia, não ora por mim não, que eu estou bem. Eu vou orar, não, calma, estou tranquilo. Na verdade, ele fez o que tinha que fazer. Ele foi lá e orou, fez a parte dele. O que eu estou dizendo para você é que Deus tem poder para curar. O poder de Deus foi deixado em Jesus Cristo. Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E ele disse assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês vão ficar aqui, e vocês vão fazer essas obras que eu faço, e farão maiores ainda. Que obras? O ministério de Jesus. E nós podemos fazer obras maiores ainda. Então nós precisamos crer e fazer a nossa parte. Você vai orar pelos enfermos. Tem gente que não ora por ninguém que está doente, não tem coragem de oferecer uma oração, não tem coragem de impor as mãos, acha que tem que ser o pastor, que tem que ser o líder da célula. Mas você pode orar pelas pessoas, pode orar por você também, pode colocar as mãos sobre o local da enfermidade, determinar a cura, determinar o milagre, determinar a bênção, tomar posse dela pela fé, acreditar. É isso que eu quero fazer aqui hoje. Mas você pode fazer também. Eu vou impor as mãos sobre você, sabe por quê? Porque eu creio que neste lugar está presente Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu creio que Deus pode curar você. Quando eu orar por você, eu posso sentir, como já aconteceu várias vezes, sentir a unção de Deus na minha vida, virtude indo para a pessoa. Como já orei por maioria das pessoas, na grande maioria das vezes não senti nada, porque não é o sentimento que cura, é a fé na palavra de Deus. E quando você for orar por alguém, pode dizer: está escrito na palavra de Deus. Não é nem o que você acha, nem o que você pensa, nem o que você sente. A epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: está alguém entre vós, ou entre vocês, doente? Chame os presbíteros da igreja. Aqui é só uma nomenclatura, tá? É algum líder da igreja, porque as pessoas ainda não tinham todo o conhecimento, as pessoas mais novas não têm. Então chame um líder da igreja, e estes faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Unge com óleo, não tenha medo. Os irmãos quadrangulares, os líderes já sabem, né? Sempre tem um olhinho dentro da bolsa. Precisou, a gente pega, coloca e unge com óleo e ora. O óleo é apenas uma unção. A Bíblia diz: a oração da fé sarará o enfermo. Então, não tenha preocupação e nem medo de orar e determinar as bênçãos de Deus, e crer que é vontade de Deus para a nossa vida, que estejamos sarados. E a gente precisa tomar posse em nome de Jesus. Amém? Você crê que Deus está aqui neste lugar e que Ele pode curar você, abençoar você? Amém.